Muito bem, sejam todos muito bem-vindos nesta sexta-feira ao nosso Debate Farol, e nesta sexta-feira, excepcionalmente, não teremos o nosso tradicional Farol de Limeira, embora a gente esteja na plataforma do Farol, porque daqui a pouquinho, 10h30, Márcia Lucato, ao lado da Karen Rossi, estarão aqui recebendo uma convidada muito especial, surpresa. Eu falo ao longo do nosso programa. Então, 10h30, programa sobre empreendedorismo, comportamento humano. Não perca, então, daqui a pouquinho, 10h30, programa especial com a Márcia e com a Karen. Mais uma vez, doutor Renan Félix, analista político e médico nas áreas vagas, está aqui ao meu lado. Bem-vindo, amigo. Bom dia, meu amigo. É um prazer estar com vocês essa manhã. Médico nas pouquíssimas horas que me sobram no dia, né? Verdade. Exatamente. Tá muito bem. Montorim também aposto lá na redação da Tribuna de Limeira. Bem-vindo, Montorim. Um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia, doutor Renan. Seja bem-vindo como nosso convidado novamente, né? Como toda sexta-feira. E vamos então dar início ao debate Farol sem mais delongas, né? Como diria aquele antigo locutor. Exatamente, é isso aí. Então vamos à primeira pergunta do programa de hoje, lembrando 3 temas, 3 propostas, e a primeira é do Montorim. Eleições podem acabar no primeiro turno em Limeira. E, Cláudio, eu acho que você está com alguma informação privilegiada aí que você não quer passar para a gente, mas vamos debater a sua proposta. Olha, Beto, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? É aquele velho ditado que a gente está muito acostumado a ouvir, né? Mas é assim, as pessoas estão chegando para mim e falando, olha, o que eu estou ouvindo aqui é que nós vamos encerrar a eleição no primeiro turno. Tem um candidato aí muito bem colocado e que vai levar no primeiro turno com certeza. E não foi um, não foi dois, não foram 3. Foram várias pessoas que me comentaram das mais diversas profissões, das mais diversas formações profissionais, culturais, né? Intelectuais e profissionais, que chegam sabendo que eu sou jornalista, que nós temos aqui o nosso debate, e chega e me pergunta, olha, o que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo, e olha que são pessoas normalmente formadoras de opinião. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, vocês acham que tem condições, que há possibilidade de um primeiro turno fechar as eleições aqui em Limeira? Eu posso falar só para ele, doutor? Por favor, sinta-se à vontade, faz de conta que o programa é seu. Não, eu queria fazer uma observação técnica, não é nem política, não. Porque a gente tem que procurar algo para se apegar, né? O candidato Betinho, com a doutora Mayra, como vice, ele tem o eleitorado do Betinho, tem o eleitorado da doutora Mayra, que ela foi muito bem votada nas últimas eleições, e eles gravitam ali entre a região mais central da cidade, partes, né, das regiões mais periféricas, alguns bairros pontuais. E a candidata do imperador Mário I, a Érica, ela não tem votação própria, né? Lembrando que na última eleição, aliás, na penúltima eleição, ela quase ficou fora da Câmara Municipal. Ela foi mal votada quando foi vereadora. E na eleição do imperador, ela, como vice-prefeita, evidentemente, ela levou alguns votos que tinha, mas também não foi crucial para a reeleição do imperador. O que eu acho, Cláudio, é que essas duas faixas de eleitorado conversam. O eleitorado da Érica e o eleitorado do Betinho. Estou falando tecnicamente e com base também na pesquisa que nós divulgamos aqui do portal Todo Dia. O que ocorre é o seguinte, quando você percebe que um candidato diminui as suas chances de eleição, né? O que pode estar acontecendo com a Érica, por exemplo, esse eleitor, para ele, tanto faz votar na Érica como votar no Betinho, porque ele não iria para o Murilo. Não porque não gosta do Murilo, porque ele já tem uma opção fora do Murilo, né? Os que
são eleitores do Murilo Félix, eles vão permanecer. Eles não vão votar para o Betinho, muito menos para a Érica. Caberá ao Murilo chamar esses eleitores para ele está trabalhando para isso, com todo o direito, com todas as condições para isso. Então, Cláudio, eu vejo que, se nós observarmos um movimento do tal voto útil e sendo a continuar o número exibido pela pesquisa, que a Érica estaria em terceiro lugar, eu acho que esse eleitor da Érica pode sim declarar e votar no Betinho, e aí nós teríamos condições para uma eleição em primeiro turno, tecnicamente. Agora, eu acho isso também não é algo simples de acontecer. Tá? Vamos à sua análise. Eu acho, faço uma reflexão semelhante, um pouquinho discrepante. Sim, eventualmente, o eleitorado do candidato Betinho é muito semelhante ao eleitorado da Érica Tanque. O problema é que as farpas soltadas durante a pré-campanha e a campanha eleitoral foram muito evidentes entre um candidato e outro. E isso serviu até como discussão familiar entre famílias, né? Então, alguém que defendia a Érica começou a brigar com um cara que começou a defender o Betinho pelas farpas trocadas entre os dois. Então, como existe uma guerra meio declarada entre os dois, eu acho meio difícil que o eleitorado fale, use bem, vou voltar lembrar, né? Me embolelei todo aqui para falar. Lembrar do que aconteceu antes, que o Betinho era próximo defensor do governo Mário Botion, até 6 meses atrás, né? E votar na Érica. Eu acho que talvez é mais palatável o eleitor da Érica ou do Betinho talvez se transferir para o Murilo do que um para o outro, em função dessa guerra declarada que eles fizeram no início da pré-campanha e durante a campanha eleitoral. Acabar no primeiro turno eu acho meio difícil. Por mais que exista um candidato bem na frente, é meio, no cenário atual, analisando boca a boca, né, como a gente fala na boca pequena, a gente vê que o Murilo que é o segundo candidato, vem ganhando força, né? E derrubá-lo junto com a Érica logo no primeiro turno é uma tarefa que, olha, não é moleza. Eu acho que não é o cenário, a realidade que vai imperar no dia 6 de outubro. Eu acho que temos, sim, segundo turno, resta saber com quem. Se permanecer como estão as pesquisas, eu acredito que vá Murilo Félix e Betinho Neves para segundo turno e vão juntos ali disputar o segundo turno, e aí vai ficar aquele negócio, né? O eleitor da Érica, ela vai votar em quem? Na mudança ou na mesma coisa? Porque o governo do Betinho, como vereador, ele sempre esteve alinhado ao Botion, né? Sempre esteve alinhado ao prefeito Mário Botion. Então, a Érica, ela traz a proposta de continuar o governo. E o Betinho traz a proposta, já com ele, né, de mudança. Mas ele participou do governo, estava no governo, né? Então, é uma mudança meio que... Enfim, né? Tem que entender isso. Estou falando, analisando o cenário, viu, Beto? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Creio sim que vai ter segundo turno, e eu acho que vai dar Betinho Neves e Murilo Félix. Essa é a minha aposta para essa eleição. Nós já tivemos o Rambo, né? Tivemos o Exterminador do Futuro, né? O Mário é exterminador de CPF e CNPJ, né? Quem ele puder exterminar, seja empresa, seja pessoa, ele extermina mesmo. Ele é implacável nisso aí. Cláudio, eu vou deixar para você... Posso dar uma conclusão? Rapidamente, por favor, vamos lá. Na realidade, essa questão eu coloco porque eu acredito que é mais fácil um voto do Murilo e voto da Érica migrarem para o Betinho Neves, porque os três praticamente transitam na mesma área, né, de eleitores, né, na mesma vertente ideológica, se podemos chamar assim. Mas se for levar em consideração as propagandas eleitorais que eu tenho visto mais a miúde, é complicado, porque nós temos 3 candidatos que apresentam propostas e falam o que pretendem fazer, que são o Betinho Neves, o Murilo Félix e o Mitsunaga, do PT, né? E nós temos uma candidata que atua apenas como papagaio de pirata, repetindo tudo o que o prefeito Mário Botion já disse. Então, ela não fala das propostas, ela cita as áreas da cidade, como educação, segurança, esporte,
mas ela não apresenta o que ela pretende fazer para essas áreas. Apenas ela sempre diz, a segurança é importante, o esporte é importante, a mobilidade é importante, a educação é importante, a saúde é importante, mas não fala, eu pretendo fazer isso, eu quero dar continuidade, isso. Por isso que eu estou dizendo que essa grande possibilidade, ela existe, e pelo fato de as pessoas estarem sintonizadas com essa possibilidade. E se houver uma perspectiva disso, com certeza o eleitorado vai fazer o voto útil para que a eleição termine no primeiro turno. Enfim, né, política é política, a gente sabe que é uma ciência inexata, né, e totalmente incoerente. Então, com certeza. Por isso, e o debate é o debate, por isso que tivemos aqui 3 posicionamentos respeitáveis e diferenciados. Por isso que o debate é bacana. Só para completar aqui. Ô, Cláudio, pare de falar, Cláudio, nós temos outro tema. Hoje tem mas hoje tem um debate pelo portal G1, né? Entre os 4 candidatos, às 14h30, não vai passar na EPTV, é apenas as outras ferramentas do Grupo EP, né? Do Grupo Globo também. G1 Piracicaba, G1 Campinas e Cidade On e EP FM, né? Então, nós teremos esse debate às 14h30 aí, entre os 4. Perfeito. Vamos ao segundo tema. Meu querido J. Neto já está colocando aqui. Rejeição eleitoral. É fixa ou oscila? Esse tema é meu, porque nós tivemos uma como é que eu vou dizer, né? Uma montanha-russa, né? Desse quesito rejeição nas eleições paulistanas, né? Depois da cadeirada e tal. Mas eu queria lembrar, principalmente para os mais novinhos, né? Aqui em Limeira nós já tivemos campeões de rejeição, né? Entre eles eu citaria 3. Sempre tiveram uma altíssima rejeição. Talvez o principal deles, que nunca tenha sido eleito a cargo nenhum, Luiz Henrique Quintal. Bastante rejeição. Sempre manteve uma rejeição altíssima aqui em Limeira. O segundo candidato que sempre teve rejeição aqui em Limeira é o ex-prefeito cassado Silvio Félix. Também teve rejeição, não propriamente talvez pela cassação, mas porque ele representava uma fatia do eleitorado a qual a outra fatia não gostava. Então, isso explica a rejeição do Silvio. Então, nós tivemos o Silvio. Mas lá atrás também nós tivemos outra personagem com muita rejeição, que era a ex-vereadora Elza Tanque, saudosa memória. E a Elza, muitas vezes nas pesquisas, quase todas, pontuava com níveis de rejeição. Dizem os entendidos marqueteiros que para você reverter uma rejeição é algo muito difícil, muito difícil. Por isso que eu fiz essa proposta para vocês analisarem. Ou seja, há na cabeça do candidato essa possibilidade de oscilar entre você perdoar um candidato, e eu digo perdoar no melhor sentido da palavra, porque se você rejeita um candidato, por exemplo, eu não gosto do Renan, tá? Eu não gosto do Renan porque o bigode dele é meio franzininho, tá? Eu prefiro alguém que tem um bigodaço mesmo, para demonstrar credibilidade. O que o Renan pode fazer com isso? Ou ele corta o bigode, ou deixa crescer. Exatamente, né? Ou deixa crescer, ou ele tem que me convencer que o bigode não representa a ideia dele, a educação que ele teve na sua casa, a sua destreza como médico, né? Então você tem que me convencer, porque eu não gosto do seu bigode. Então eu acho que política tem muito nisso, né? E eu vou começar com você, doutor Renan, porque reverter rejeição é complicado. É duro. Reverter rejeição é complicado porque você tem que convencer o eleitor, a outra pessoa, de uma coisa que para ela é convicção. Certo. De que ela está errada e você, a pessoa que ela rejeita, está certa. Então, você já bate em confronto, você já propõe um confronto aí. Quando você começa a falar para alguém que não entende, que ela não te rejeita, ela não te conhece, certo? A pessoa não te conhece. Você, com as suas ideias, propostas, você pode convencê-la a te conhecer e aí gostar de você. Agora, quando ela já te conhece, ou quando ela tem ideia de que te conhece, é muito mais difícil você provar para ela que ela está enganada e que você está 100% certo. Mas eu acho que não é questão de reversão, né? Você citou bem 2 nomes aí dos 3 que o senhor citou, Dona Elza Tanque e Silvio Félix, são políticos que foram políticos e agora quem disputa os cargos são os seus filhos, né? Então a rejeição, exatamente,
ela é uma parte, né? A rejeição que leva à origem, que remete ao nome, né? Certo. Então o sobrenome é Félix, o sobrenome Tanque, né? Existe a rejeição ao sobrenome, mas há a possibilidade do candidato Murilo e da candidata Érica, por exemplo, convencer o eleitorado com as ideias. Olha, o meu pai, a minha mãe foi assim, eu não sou assim. Bom ou mal, tem gente que vai dizer, você é pior, tudo bem. Tem gente que vai dizer, você é melhor. E está tudo bem também. Mas tem essa possibilidade. Né? Lógico que no cenário de Limeira não é bem assim. Por quê? Porque a candidata Érica Tanque, ela já exerceu o cargo, né? Poxa, ela foi vice-prefeita. Tem gente que não sabe nem o nome dela até hoje. Certo. E ela foi vice-prefeita. Então, se esperava mais dela como vice-prefeita, se esperava mais dela como vereadora. E ela não entregou. Então, fica numa situação mais delicada. Ela vai prometer que vai fazer o quê que já não podia ter feito antes? Né? Como vice-prefeita, poxa, é o segundo. É o segundo após o prefeito, é o vice-prefeito. Como vereador, cobrar, ser ativo. Você entende? Agora, no caso do Murilo, ele realmente tem uma grande rejeição por conta do pai, mas ele nunca teve um cargo público em Limeira. Ele foi sim deputado e trouxe bastante emenda para Limeira, como o Miguel Lombardi traz, tal, fez a função dele, né? Agora, nunca teve cargo público em Limeira. Então, acho que o eleitorado ele vai pensar nisso. Falar, olha, entre escolher uma candidata que já exerceu o papel de vice-prefeito em Limeira e que já mostrou o que veio e que não emplacou, né? E uma pessoa que nunca exerceu nenhum cargo público em Limeira, não foi eleito para nada aqui em Limeira, então não teve nem a oportunidade de emplacar ou deixar de emplacar, é uma conta lógica, né, a se fazer. Fala, viu, aqui eu sei onde vai dar, aqui eu não sei onde vai dar. Né? Então, eu acho que nesse sentido, trazendo isso para a eleição municipal, a rejeição do Murilo e da Érica, elas entram em vertentes diferentes, em mãos diferentes. A Érica, ela já teve, ela tem a própria rejeição. O Murilo tem a rejeição do pai. Você entendeu? Eu acho que é mais nessa vertente. Mas que é difícil reverter uma rejeição. É bem difícil reverter uma rejeição. A gente brinca, né? A pessoa quer que você prove que você é diferente, mas ela não te dá a oportunidade de provar. Você entende? Por isso que é difícil. Uma das principais críticas, Cláudio, que a gente ouve a respeito das consultas médicas, né? É porque são consultas de 10, 12 minutos, né? 15 minutos, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero, mas eu espero um dia ter uma consulta com o doutor Renan, porque vou dizer uma coisa para você, ele explica direitinho, ele fala, ele não se cansa de falar. Ô, médico bom esse doutor Renan, viu? Fala. Mas vamos lá, Cláudio, vamos voltar. Você sabe, vou te contar antes, rapidamente. Você sabe que esses dias tem uma paciente que falou comigo e falou, doutor, não é por nada. Nós já estamos há 1h20 conversando aqui. O senhor não tem mais gente para depois. Não, eu tenho, mas é que eu gosto de falar, o assunto vai bem e tal. Chega no final do dia, estou quase com faringite já, velho. É duro. Bom, Torinho, você que é muito experiente também nessa área política, o que você tem a dizer desse tema? Olha, a rejeição é uma coisa natural do candidato e é muito difícil a reversão. Quando a pessoa, aí entra um outro quesito. Quando a pessoa não é conhecida, ela tem pouca rejeição. Agora, no caso, se a Érica Tanque não é conhecida como vice-prefeita e ela já teve a mãe como vereadora, já foi vereadora, ela tem uma rejeição altíssima, né? Então, a rejeição é complicada para o candidato, dificilmente ele consegue reverter essa rejeição e, na realidade, é a rejeição que vai determinar o resultado nas urnas, né? Não é nem a votação positiva no candidato, mas sim a rejeição. No caso do Murilo, como disse o doutor Renan, é correto, a rejeição é em relação ao pai e não ao filho. Agora, a ele há uma possibilidade dele reverter isso, mas nós já estamos praticamente na antivéspera aí, né, nas barbas da eleição do primeiro turno, então é mais complicado. Você, quando tem uma pesquisa na mão mais atualizada, você vai direto na rejeição e percebe que aquele candidato realmente ele se tornou rejeitado porque ele é conhecido por causa de seu apoiador ou por causa das pessoas que estão do lado dele, né? E quando o candidato não é conhecido, ele tem pouca rejeição.
Mas é muito complicado isso, Beto. Eu acho que a eleição realmente é difícil para quem tem alta rejeição. E nós sabemos que aqui em Limeira, vice-prefeito não pia e não fala, né? Ou seja, quando o vice-prefeito tenta ser ativo, ele acaba sendo ofuscado pelo prefeito, acaba sendo cortado, como foi o vereador Dr. Júlio, que foi o primeiro vice-prefeito do Mário Botion, né? Quando o Dr. Júlio quis participar dos acontecimentos como vice-prefeito, ele simplesmente foi jogado no gabinete dele e esquecido, tanto que ele nem participou, e é médico, né, das decisões da época da pandemia da Covid, né? Então, o cargo de vice aqui em Limeira é complicado, tem uma maldição muito grande nesse cargo, que vem de longe, né? Eu participei de uma administração que acontecia isso, outras administrações também aconteciam isso, né? Com o Jurandir, Paulo D'Andrea, né? Sempre escolhiam um candidato ali que não pudessem fazer frente a eles numa próxima eleição. Então, Beto, é isso mesmo. Eu acho que a rejeição é o que dita uma eleição, não é nem os votos positivos. Agora resta nos esperar, né? Não sei se alguém vai soltar uma pesquisa nova daqui de Limeira, eu acredito que não. O G1 Campinas soltou hoje uma de Campinas, né, entre os candidatos, e o Dário está na frente, ganha em todos os sentidos e simulações de segundo turno, né? Em algumas o Tourinho aparece na frente, em outras o Rafa aparece na frente no segundo lugar, né? Mas essa situação é que realmente vai demonstrar isso. A rejeição, acredito que vai determinar a eleição aqui em Limeira. Nosso último tema, aliás, precisamos ser educados hoje, né? Daqui a pouquinho tem a Márcia com as suas convidadas aqui, né, no nosso programa. Nós temos mais 5 minutinhos para a gente encerrar o programa de hoje, então vamos ao último tema proposto pelo Dr. Renan. É possível zerar as filas de consultas médicas? Vamos lá, doutor, é possível ou não? É uma pergunta que eu escuto bastante como médico. Doutor, mas e no SUS, por que não vai? Por que demora? Por que é tão oneroso, tão demorado, tão burocrático para se conseguir uma consulta? As filas intermináveis para procedimento, para consulta. Pergunta simples, é possível zerar? E eu pergunto a vocês, é possível zerar? Na minha convicção, zerar é impossível. Impossível. Tá certo. Mas dá para otimizar. Então, hoje, eu morei 7 anos da minha vida em Taubaté. Cursei faculdade lá. E lá conheci, morei em Campinas, enfim, né? Rodei algumas cidades já. Pouco tempo, mas rodei. E a gente vê que em algumas cidades do Brasil, as filas elas têm prazo. Tá? Uhum. Então, dentro de 30, 60 dias, você atende o último da fila nesse prazo. Tá. Você entrou, até 60 dias você conseguiu fazer o procedimento, passar em consulta, enfim. Em Limeira isso não acontece, né? Então, por que isso não acontece? Porque é muito papel. É muito burocrático, né, Beto? Para passar em consulta, né? Por exemplo, um exemplo. Quando você faz um encaminhamento paciente, eu sou médico, posso falar, né? Faltou o CID. O cara tem que voltar com você, mas como é que ele acha você? Até ele voltar. Então, às vezes entendi, um pequeno detalhe. Um detalhe pequeno trava uma coisa que é extremamente importante. Entendi. E nisso aí vai 2, 3, 4 semanas. Então, assim, a fila vai aumentando. Né? Então, se a gente diminuir a burocratização que existe no SUS e agilizar mais o sistema, tirar um pouco esse negócio. Na minha cabeça é assim, Beto, eu sou meio diretão. Tá com dor de cabeça? Vamos tratar a dor de cabeça. Boa. Ah, mas tá faltando. Você entendeu? Tá, vamos pensar um pouquinho mais nas pessoas, né? Na minha cabeça acho que tem que ser assim. As coisas têm que acontecer dessa forma. Então, zerar, dá para zerar? Não. Dá para ser instantâneo? Não. Mas dá para otimizar, dá para melhorar. Para melhorar. Do que dá para otimizar uns 80% aí, brincando. Aliás, uma das reflexões do meu grande ídolo aí, o líder tibetano Dalai Lama, ele diz o seguinte, né, não custa nada você se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Empatia. Quando você está cuidando de um problema ou falando com alguém. Bom, Torinho, você acha possível zerar as filas de consultas?
Olha, Beto, eu acredito que não. Concordo com o Dr. Renan. Eu acredito que é muito difícil zerar uma fila de consulta. Nós que temos planos de saúde e às vezes pagamos uma consulta porque o médico não atende por nenhum plano, porque ainda tem médico que não atende por plano de saúde, né? Está difícil. Você imagina na saúde pública. Tem especialista, por exemplo, que você vai marcar consulta, ele está marcando consulta hoje, em setembro, para março do ano que vem. Existem alguns médicos que estão nessa situação aqui em Limeira. E a fila existe até para o paciente que tem o plano de saúde e que vê o médico falar, olha, daqui tal dia, se você já é paciente. Se você não é paciente, essa fila se estende ainda mais. Agora, você imagine pelo SUS, na saúde pública, e o SUS hoje é o melhor sistema de saúde do Brasil, mas ele precisa funcionar. E como que ele vai funcionar? A partir do momento em que o governo federal entenda que precisa pagar melhor pelos serviços, porque hoje nós sabemos os serviços pagos através do SUS, né? Nos hospitais, nos médicos, nos pacientes, são muito pequenos, os valores são muito pequenos. Então, se você vai procurar um atendimento, por exemplo, de pronto-socorro na Santa Casa, você vai demorar para ser atendido. Mas a hora que você é atendido, você é bem atendido. Essa é a diferença, entendeu? O SUS atende, os profissionais atendem bem, apesar dos baixos proventos que eles recebem do governo federal e que as instituições recebem. Eu acho que há necessidade de direcionar mais verba para o SUS, para que ele possa, de fato, remunerar de forma real e também de forma a valorizar o profissional e a instituição de saúde, mas zerar eu não acredito, viu, Beto? Porque a fila ela é composta por muita gente, infelizmente, que vai por causa de um nariz escorrendo, de um resfriado, sabe? O resfriado, o nariz escorrendo, você trata na saúde primária, no posto de saúde, mas tem muita gente que vai num plantão, por exemplo, de hospital particular, na qual ela tem plano, por uma questão que ela nem deveria estar lá. Então é complicado. Eu acho que aí depende muito da consciência do cidadão também, saber procurar o atendimento de saúde quando ele de fato está precisando. Aliás, tem um hospital particular aqui em Limeira, né, que teve o prédio construído aí por uma construtora bastante conhecida aqui na cidade, milhões de reais, e até hoje, vergonhosamente, há filas de gente para ser atendida no seu pronto-socorro, coisa que não dá para entender. Um hospital, filas no seu pronto-socorro. Eu passo todo dia de manhã lá. Eu vejo. Eu passo todo dia de manhã lá para vir para cá. Tem dia que tem gente fora esperando para ser chamado na pré-consulta ou no atendimento dos serviços do atendente. É uma vergonha. Por que fez aquele prédio daquele tamanho e não consegue atender gente lá embaixo? Bom, isso não é problema nosso, é problema de quem administra esse hospital. O Cláudio, o meu querido aqui fez uma pesquisa, a molecada é boa para isso, né? Porque eles fazem uma pesquisa rapidinho. Falou, acho que o Cláudio se enganou que hoje não tem. Foi ontem esse debate ontem que você falou aí do G1. Um debate, mas hoje eu acho que não tem nenhum, não. Foi ontem. Não, hoje não tem. Hoje não tem. Eu me enganei, realmente. Não, foi tá ontem. bom. O debate foi ontem e eu não tenho como falar porque eu não assisti. Tá certo. Montorim, deixa a Márcia entrar aqui com as convidadas dela. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Segunda-feira tem mais. Um grande abraço, excelente final de semana. Excelente final de semana para os dois, para todos que nos acompanham. Até segunda-feira. Valeu. Parceiraço. Sempre. Valeu, obrigado. Pessoal, vem aí a Márcia Lucato com as suas convidadas, né? Programa gostoso, legal, tenho certeza que você irá aplaudir. Mas antes, o boletim do nosso companheiro César Roberto e eu volto na segunda-feira às 10.
Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 2 partidas encerraram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lá nas Alagoas, a Ponte Preta, hein? Acabou batendo o CRB pelo placar de 1-0. Com este resultado, a Ponte Preta é a 13ª colocada com 32 pontos ganhos e o CRB continua na zona vermelha, né? É o 18º com 26 pontos ganhos. Outro jogo de ontem também, lá em Ribeirão Preto, o Santos bateu o Botafogo pelo placar de 1-0. E o Santos agora está a apenas 1 ponto do Novo Horizontino, que é o líder com 50 pontos. O Santos é o segundo, 49, Vila Nova é o terceiro, 45 e o Sport Recife é o quarto, 43. Lembrando que na próxima rodada, né, 28ª rodada, Santos e Novo Horizontino vão se enfrentar na Vila Belmiro na próxima segunda-feira. Os últimos 4 colocados, 17º Chapecoense 28, 18º CRB 26, Brusque 19º 26 também, e o Guarani é o último colocado com 24 pontos ganhos. A Série B, que já terá a sua 28ª rodada a partir de amanhã, com Goiás e Mirassol lá em Goiânia, e amanhã também em Itu, Ituano e Curitiba às 18 horas. Copa Sul-Americana, Beto, ontem 2 partidas. Em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Racing da Argentina 0. Jogo de volta na próxima quinta, lá no Presidente Perón, em Buenos Aires. E no Defensores del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai, olha o Cruzeiro, hein? Foi até lá e bateu o Libertad por 2-0. Próximo jogo de volta, né? Cruzeiro e Libertad na próxima quinta no Mineirão. Só lembrando, Beto, que nesse confronto de ontem em Curitiba, Atlético do Paraná 1, Racing 0, daí sairá o adversário, né, de Corinthians ou Fortaleza. Provavelmente o Corinthians, que no jogo de ida no Castelão meteu 2-0 no time cearense. Ontem, Libertadores da América. Olha só, hein? O Flamengo, jogando no Maracanã, foi derrotado pelo Peñarol do Uruguai pelo placar de 1-0. O time uruguai fez o gol logo a 12 minutos de partida e se segurou durante o restante do jogo. Portanto, Flamengo derrotado em pleno Maracanã, 1-0 para o Peñarol. Técnico Tite ontem saiu do Maracanã debaixo de muitas vaias, Maracanã com mais de 63 mil pessoas e só sobraram vaias para o atual técnico do Flamengo. Jogo de volta marcado para a próxima quinta-feira lá no Uruguai, Peñarol e Flamengo. Brasileirão da Série A, Beto, a 27ª rodada, já com início amanhã, às 4 da tarde, no Barradão, em Salvador, Vitória e Juventude. E amanhã também, às 4 da tarde, na Arena Neoquímica, Corinthians e Atlético de Goiás. Esse jogo, né, marcará a estreia do Memphis Depay, atacante holandês contratado recentemente pelo time corintiano. Amanhã também Fluminense e Botafogo, às 18h30 no Maracanã. No mesmo horário, não. Amanhã, 9 da noite, nos embalos e sábado à noite, Fortaleza e Bahia. No domingo, Atlético Mineiro e Bragantino, às 4, Vasco da Gama e Palmeiras, lá no Mané Garrincha, no Rio, também às 4, Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, às 18h30. No mesmo horário, São Paulo e Internacional no Morumbis. Domingo também, 18h30, Cuiabá e Cruzeiro, Criciúma e Atlético do Paraná. Legal? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, eu digo sempre aqui, né? Você que está necessitando de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa sexta, um bom fim de semana para todo mundo e um bom futebol para você.
Estamos começando mais um encontro, um bate-papo bem bacana hoje aqui nos estúdios do Farol de Limeira. Mas antes do nosso bate-papo, eu preciso falar para vocês que vem novidade aí. Tá vendo essa escadinha aqui em cima? Aqui, ó. Nós estamos em construção. Aliás, o ser humano está sempre em construção, né? Mas nós temos uma novidade aí, então nós vamos deixar um pouquinho de curiosidade aí, porque nós vamos apresentar para vocês um programa dinâmico, bem bacana, e estamos construindo o melhor para você ficar aqui com a gente. Mas hoje eu vou falar para vocês que nós estamos com uma pessoa maravilhosa aqui no estúdio e vai contar para a gente o que vem por aí de muito especial. Lu Birger é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Lu? Maravilhosamente bem. É uma honra estar aqui ao lado dessas mulheres extraordinárias. Mulheres que inspiram, mulheres que apontam destino, mulheres que dá orgulho de olhar e falar, uau, vale a pena continuar. Vocês que estão aí, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Eu imagino que sim. Mas, gente, pensa numa energia. Pensa numa coisa gostosa de estar aqui. Chega até a arrepiar a frequência que essas mulheres estão emanando aqui. É uma alegria, é algo sobrenatural. E eu tenho certeza que hoje, através desse bate-papo, você será tocada aí na sua casa. Com certeza. Você vai receber chaves poderosas através dessa conversa aqui. Então, fique ligadinho. Já compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas. Isso que mesmo. a tua rede alcançar, para que mais pessoas sejam também beneficiadas através desse bate-papo gostoso aqui hoje. E Muito hoje obrigada pelo convite, viu? eu que agradeço pela presença ilustre aqui de uma pessoa que tem feito a diferença, que eu digo que as mulheres estão poderosas, e a Lu tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Ela vai compartilhar um pouco aqui com a gente sobre algumas coisas dela, porque hoje ela vai contar para a gente que vai ter uma imersão imperdível para mudar a chave assim da sua vida. Dali para frente, o que você fez até agora e o que você vai fazer de muito mais. É isso, e a Lu, A que Karen é está essa aqui para pessoa. confirmar, porque a Karen faz parte do grupo da Lu. Sou mentorada ativamente. pela Lu. Sou mentorada pela Lu. Conta Tenho pra esse gente. prazer, né, de fazer parte da mentoria dela, das 3 mentorias, né, pacote total. E a Lu que é essa pessoa maravilhosa, mãe, empresária, criadora do método Identidade Implacável, né, Lu? Exatamente. E pastora também. Pastora, Olha que escritora. É isso, uma mulher completa. E fala um pouquinho, Lu, sobre esse método que você criou. Fala um pouquinho sobre você. Quem é a Lu Birger? Tá, vamos começar do princípio, então, né? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu sou amorosa, carinhosa. Eu sou, eu digo às vezes até abusada. Passa do ousada. Eu tenho uma fé inabalável. Eu sou filha amada de Deus, escolhida para fazer a diferença nessa geração. Isso é o que me motiva. Até arrepiou aqui, ó. É entender quem eu sou e qual é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é transformar vidas. É olhar para uma pessoa que está no fundo do poço, achando que a vida acabou, e ver dentro dela o de mais precioso que ela carrega. Os dons, habilidades, os talentos, e ajudar essa pessoa a encontrar esses dons e talentos. Porque quantas pessoas olham no espelho e falam, por que eu nasci? Quantas pessoas ouviram dos próprios familiares, você não deveria ter nascido, eu deveria ter te abortado, você foi um erro, você acabou com a minha vida, meu casamento acabou, né, por causa de você. E essa criança, ela cresce achando que ela é um nada. Uma palavra que é lançada dessa forma, né, Lu, e tem um poder tão grande de afetar a vida e o futuro da pessoa, né? A palavra, ela tem muito poder. A Bíblia nos fala isso, né? Foi nos concedido a autoridade de ligar e desligar na terra. E a nossa palavra tem poder de vida e de morte. Eu venho de um lar disfuncional, né, onde passei por muitas coisas e por muito tempo não sabia quem eu era e qual era o meu valor. Mas depois que eu descobri quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, qual é o meu propósito de vida,
Hoje eu consigo ter um casamento maravilhoso. Sou casada com o Gustavo, sou mãe do Bruno, de 27 anos, Valentina, de 8 anos. Hoje eu consigo ter um relacionamento saudável com os meus filhos. Eu consigo demonstrar o meu amor, coisa que eu não sabia fazer. Sempre amei meus filhos assim de paixão, no fundo da minha alma, mas eu não sabia demonstrar. Por quê? Porque eu não aprendi. Isso é uma coisa que é muito comum, né, Lu? Às vezes os pais falam que amam os filhos e realmente, de fato, amam, dão a vida pelos filhos, mas esquecem de demonstrar isso, de falar isso. E isso é algo muito importante para as crianças, né? E muitas vezes não é nem que não conseguem, não sabem por quê. A gente só vai dar aquilo que a gente carrega, que a gente tem. Recebeu, então, né? se eu não recebi abraço, se eu não recebi validação, Carinho, se eu não amor. recebi carinho, tempo de qualidade, eu acho que isso nem existe, porque eu nunca tive acesso. Né? Não aprendeu isso. Não aprendeu. Então, hoje eu sou empresária já há 27 anos. Né? Hoje eu faço gestão de mais de 9 empresas. Ela não para, viu, gente? Assumimos. Tem que ter 40 horas o dia para essa mulher. Assumimos uma igreja recentemente, né? Sempre cuidei de pessoas, sempre fui líder de célula e sempre fugi do chamado pastoral. Isso foi algo, né, que eu sempre fugi. Mas quando Deus nos escolhe, assim, não é que nós escolhemos Você a Deus. foi uma escolhida. Deus nos escolhe. Sim. Então, é melhor obedecer, né? Do que sacrificar, né? Quando chega a hora... Retardando o processo. Então, eu assumi esse chamado e eu me deparo com muitas pessoas que dizem assim, meu Deus, como é difícil servir a Deus. Como é pesado. Eu falo, gente, você não teve encontro genuíno com Deus Nossa, ainda. de verdade, né? Porque a hora que você tiver um encontro genuíno e você entender, né, a paternidade e a leveza que é servir a Deus, você vai se apaixonar e vai querer fazer com que outras pessoas também sirvam. Vai ser esse tão Deus. fácil, Porque, né? de fato, é muito difícil ser servo, né? Não Servir, é. ser servo é muito Será? difícil. Mas ser filho, não. Exatamente. E quando É você isso. entende que você não é servo, você é filho amado, aí não fica sim, difícil. filho amado. Porque o filho tem liberdade, o filho entende que a casa é dele, o filho entende que o amor se estende a ele. Né? E que o pai ama por quem ele é, não pelo que ele faz, não pelo que ele oferece, mas é um amor genuíno. João 15,15 diz assim, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor. Isso. Mas eu vos chamo de amigos. E tudo aquilo que meu pai me disser, eu também direi a vós. Olha que lindo. Então nós somos amigos. O Lu estão perguntando aqui, ó, onde fica Aonde a fica igreja? A igreja se chama GEPA, Jesus para as Nações. Fica ali na Chácara Antonieta, Rua José Paulino, 521, Chácara Antonieta. Nós temos células todas as quartas às 20 horas e culto domingo de manhã às 9 da manhã. Tá? Ali na GEPA. Então, fica aí o meu convite aberto. Fica ali pertinho da Unicamp, né? Pertinho da Atrás Unicamp. Na rua da igreja São Paulo Apóstolo, Apóstolo, ali sim. na Chácara Antonieta, bem pertinho. Então, voltando, quem que é a Lu? A Lu é essa multitarefas. Na parábola dos talentos, Jesus entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. Ele entregou segundo a capacidade de cada um. Então, se o Senhor tem entregue coisas nas minhas mãos, é porque Ele confia na minha capacidade. Exatamente. Então, tudo que Isso chega é lindo, é mágico. então, tudo que chega nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer com êxito, com paixão. Todos os dias eu acordo e falo assim, hoje eu vou dar o meu melhor, porque hoje pode ser meu último dia. E acordar já é uma dádiva. É incrível quando você acorda e agradece por aquele dia, porque ele podia não chegar. Exatamente. E é tão assim, fala, gente, eu estou acordando, bom dia, Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. E abençoa aquele dia para que ele seja o melhor da sua vida. Porque o abraço, amanhã eu abraço, pode não chegar. Não, tem que ser Amanhã hoje. eu digo eu te amo, pode não Eu falo chegar. que a pandemia Tem que ser hoje. fez a gente entender Exato. exatamente o que era isso, né? Não poder abraçar, não poder estar perto, não poder ficar junto, ter contato, né, com as pessoas que a gente ama. E eu vou te falar que a pandemia, para muitos, né, foi a pior coisa que aconteceu.
Mas eu digo que para mim, específico, para a Lu particularmente, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu pra na minha muitas pessoas, vida. né? Por quê? Porque eu tinha valor naquilo que eu fazia e naquilo que eu tinha. Eu não tinha valor em quem eu era. Aliás, eu nem sabia quem eu era. Porque, graças a Deus, o Senhor sempre me abençoou. Montei minha primeira empresa com 15 anos. Com 17 anos eu já tinha quase 100 funcionários. Adquiri meu primeiro imóvel com 17 anos. Então, minha vida financeira, história, hein? minha vida financeira sempre foi muito abençoada por Deus. Então, eu sempre tinha rodeada de pessoas. Porque eu pagava tudo para todo mundo, comprava tudo para todo mundo, agradava todo mundo. Eu ia viajar, levava todo mundo junto. E você? Então, mas e eu fazendo tudo pra todo mundo, dando. Quem fazia pra você, né? Não tinha quem fazia pra mim. Nem eu fazia pra mim. Né? Então, quando chegou na pandemia, que eu tive que rescindir com todos os meus funcionários, fechar todas as empresas e ficar com uma dívida milionária, eu falei, peraí, quem eu sou? Porque eu não tinha mais ninguém não, a minha mãe. A minha mãe, um dia que acabou a mistura em casa, eu estava orando na mesa e falei com os meus filhos, meu marido, falei, a última mistura está aqui, mais importante que a gente está com saúde, a gente está unido e amanhã a Deus pertence. Porque é isso que ele nos ensina, né? Dependência nele. E a minha mãe chegou na minha casa, ela mora no sítio, então ela não vai em casa com frequência. Ela chegou com 2 baldinhos de carne de porco na banha. Que delícia. A hora que eu olhei para aquilo, eu caí no choro, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. E naquele momento de deserto, não sabia o que eu ia fazer, porque as minhas empresas eu achava que era tudo que eu sabia fazer. Chegou a fazer 8 meses em casa. Não tem mais Lu empresária. Quem é a Lu? Não tem mais Lu empresária. Quem é a Lu sem dinheiro? É aí que você descobriu a sua voz. Aí eu descobri a minha identidade. O mundo. Porque ali eu procurei, aí eu comecei uma busca interna. Peraí, quem eu sou? Porque, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou isso, mas qual a minha essência? O que eu tenho de precioso, de valioso que ninguém tira? E ninguém sabia, nem mesmo você. Nem eu. E aí, naquele momento, eu tive um encontro genuíno com o papai. E ali eu descobri a minha verdadeira identidade e o meu propósito de vida, que é transformar vidas. Ô Lu, eu ia te perguntar, você está com esse projeto, você é empresária, treinadora, escritora desse livro aqui, maravilhoso, né, Lu? Ative sua fé como dinamite. Sim. A solução para a sua vida e para os seus negócios quando tudo parece perdido. Isso. Assim como um dia eu estava perdida. Eu orava, parecia que Jesus não me ouvia. Jejuava. Ninguém te ouvia, você não tinha voz. Foi quando você descobriu que a sua voz poderia transformar tanto. Exatamente. Começando da sua vida. Exato. Primeiro a minha identidade foi restaurada, o meu propósito foi encontrado. Aí sim, porque no nosso maior problema está escondido o nosso propósito de vida. E eu quero perguntar para você, coisa que todo mundo quer saber, você vai falar agora para a gente, o seu projeto, você é criadora dessa imersão que é identidade implacável. Eu falo que quando eu comecei a ver um pouquinho do que já foi, porque essa é a terceira imersão, identidade implacável, e a criadora é a Lu Birger. Quando eu comecei a ver os vídeos, eu falei, gente, eu fiquei impactada, eu fiquei arrepiada, eu falei, o que é isso? Realmente... É uma transformação que eu nunca vi. Você vê o tremor daquilo, daquela presença das pessoas. E o poder do abraço, né, Lu? A Lu, o abraço que eu dei nela a primeira vez foi assim, inesquecível. O calor do abraço de uma pessoa, você sente. A conexão, aquele abraço de verdade, de amor mesmo. Então, eu estou perguntando agora para você, a identidade implacável, como você coloca para a gente para descobrir esse essa momento identidade? da fogueira é demais, né? Dá para descobrir a minha identidade com essa imersão? Com certeza. Esse método ele foi criado exatamente porque às para vezes a gente não sabe qual é a minha identidade. A gente quer descobrir. Sim. Para que eu vim? O que eu estou fazendo? E o que eu quero fazer? Exatamente. Eu quero transformar minha vida em quê? A partir do quê? Exatamente. Me conta. O que é a identidade implacável? É uma identidade que nada nem ninguém te para mais. Nada. É a conexão diretamente com o teu Criador. Quando nós nascemos com uma identidade pura. A identidade de uma criança.
sem medo, sem trauma, que confia em todo mundo, que ama. E nós temos essa essência. Só que quando a gente vai crescendo, vão colocando-se traumas em nós, com palavras, com atitudes, e nós vamos crescendo bloqueados e esquecendo quem nós somos. Eu venho de um lar disfuncional, onde tinha muita agressão física, verbal, onde eu entrei em várias brigas do meu pai e da minha mãe, acabei apanhando também. Então, aquele cenário, engraçado, mas é triste, é trágico. Milhares de mulheres e crianças sofrem agressões físicas diariamente. Por quê? Porque não entendem quem são. Acham que se saírem desse relacionamento, acabou para ela. Porque é uma dependência emocional, é um vício emocional, é uma distorção da sua verdadeira identidade. Gênesis 1, 26 e 27, o Senhor diz que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos deu uma ordem: governe sobre todas as coisas. Então, peraí, se eu sou imagem e semelhança de Deus e não estou governando a minha vida, estou deixando alguém me governar, é porque eu tenho uma visão distorcida de quem eu sou. Quantas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, que não sabia falar não para ninguém. Ai, é uma dificuldade que eu também tenho. E eu até falei para Karen, Karen, como que eu falo não para uma pessoa que parece que você vai ofender a pessoa, né? Você vai ter uma inimiga a partir do não. Mas de onde vem isso? Uma raiz de rejeição. Exatamente. Uma pessoa que foi rejeitada na infância, seja por pai, por mãe, em uma comparação entre irmãos, entre primos. Tem esse bloqueio. O pai que foi embora tem esse bloqueio, tem esse trauma. Então, uma pessoa que foi rejeitada e abandonada uma vez vai fazer de tudo para nunca mais ser abandonada e rejeitada. E é por isso que ela fala sim para tudo. Sim para tudo. Só que toda vez que você fala sim para alguém, você está falando não para você. Não para você. Porque às vezes você fala o sim para a pessoa é algo que não vai te fazer bem, que você não quer fazer, mas para não perder a pessoa, você acaba fazendo. E tem muitas pessoas, né, Lu, que estão vivendo isso, não conseguem sair de um relacionamento, porque a agressão não é só física, né? Não, verbal. É verbal, aquelas brigas que falam, não, mas é melhor assim do que... Como que é? É melhor assim do que sem nada. O nada dela pode ser uma descoberta gigante. É muito importante que às vezes as pessoas acham que a agressão ela é feita por outra pessoa para você mesmo, mas às vezes você mesmo está se agredindo. Exato. E se anulando é uma agressão. Sim, né? Você se anular é um tipo de agressão. Na hora certa, no momento certo. E aí, quantas pessoas têm vergonha, são tímidas, não conseguem falar, porque um dia a mãe falou, criança não fala, cala a boca, fica quieto, engole o choro, nós vamos na casa de fulano, mas você não se mexe, você não fale. E aí a pessoa está aguardando um propósito lindo. Está lá embutido, né? Fica travado. Tem uma das minhas aulas que eu trato na mentoria, né? Você já até passou por essa aula, que eu falo sobre as doenças físicas que se externam no físico por conta das emoções. Sim. Né? Quantas pessoas com artrite, artrose, câncer, derrame, depressão. Infarto, depressão, ansiedade, tudo isso é emocional. Sim. Completamente. E até recentemente... Conta pra gente, quantos quilos você já emagreceu? Olha, já deu quase 30 quilos. Quase 30 quilos. Quase 30 quilos e 21 centímetros de cintura. Por cuidar da quê? Por resolver cuidar de mim mesma. Emoção, né? E identidade. É muitas vezes as pessoas, eu tô perdida, eu não sei quem eu sou. Mas às vezes você acha que sabe quem você é e você está completamente perdida. Você sabe que esse é o pior, que era o meu caso. Eu achava que o meu casamento era perfeito, que eu era a mãe perfeita, a melhor mãe do mundo, que eu era a melhor empresária. E quando eu fui confrontada, eu falei, não é possível que a minha vida tá essa desgrama. E eu achando que estava o máximo. Porque a gente se acha super segura, né? Nós somos mulheres fortes. Mas é o medo a gente de se acha mudar, super segura, sou perfeita e na verdade tá tudo bagunçado. Tanto que quando nós fizemos a análise de perfil comportamental, a Lu falou pra mim, Karen, ou você tá assim super bem, tá tudo alinhadinho, você tá à beira do colapso, ou tá uma bagunça porque tá na beira do tudo colapso. bagunçado. E aí, que tá acontecendo? Quando é que vira essa chave, Lu? E aí a gente tem que voltar. Consciência. Você
Consciência. Eu só trago Você consciência. tem esse momento, tá? Né? Eu trago consciência. O que eu faço na minha imersão? São 12 horas de imersão. Começa às 9 da manhã, vai até às 22 horas. Então, eu trago consciência de onde vem o seu trauma e o seu bloqueio. Quando ele surgiu? Por quem? E aí a gente começa um processo de reprogramação dessas crenças. Aquela pessoa que escutou a vida inteira, você é muito um verdade. burro, você é uma burra, você não vai conseguir dar em nada, isso não é pra você. E aí a gente começa a reprogramar essas crenças. E aí eu entro com ferramentas de alto impacto emocional, porque uma crença, para ela ser mudada e transformada, ou ela precisa de repetição, todos os dias a mesma coisa, ou um impacto emocional. E é o que eu faço. Eu confronto. É um a Karen chacoalhão, sabe, assim, na sua vida. Lembre que quando a Lu falou isso pra mim, eu você falei, ressignificar, já né? sei. Na hora. Quando Né, ela as me falou perguntas. isso, eu falei, já sei aonde foi que Aconteceu. Deu aquela aconteceu. trava. Aonde eu deixei de ser o que eu sou e passei a ser quem as pessoas queriam que eu fosse. Exatamente. Pra quê? Pra caber. E já sei aonde eu tenho Pra que ser mudar. aceita. E aí você descobre sua autoestima, sua autoconfiança, Sim. sua determinação para mudar o que não está bom para você. Exatamente. Porque você olha no espelho todos os dias, você gosta do que você vê? É isso que você quer? É sobre isso. Eu quero deixar uma pergunta aqui para quem está nos assistindo. Aliás, Sim. algumas perguntas. Você vive um relacionamento extraordinário? Você que está casado aí há 15, 20 anos, como eu, você vive esse relacionamento? Tem validação, carinho, beijo na boca, rala e rola, aquela coisa assim, né? Imagina, Lu. Agora fala pra mim, faz sentido você ficar num relacionamento desse, deixando a vida passar? Sendo que você pode ter um relacionamento apaixonante todos os dias. A tua vida financeira, você pede permissão pro dinheiro para fazer uma viagem, para trocar de carro, para ir num restaurante bom, usar uma roupa boa? Ou você usa o que te cabe, o que dá no seu bolso? Falam muito, Lu, não, servir a Deus, a gente não pode ser escravo do dinheiro. Verdade, você não pode substituir jamais Deus na sua vida. Ele é o nosso alicerce. Único. Único. Mas, quem é escravo do dinheiro? Quem tem liberdade para fazer o que quer? Ou aquele que tem que pedir permissão para fazer algo? Você tem dado a vida abundante para os seus filhos, que a palavra de Deus te promete porque você é filho e herdeiro? Você se comporta como servo, como escravo ou como herdeiro? Como que você tem se comportado? Agora, se essa São vida... várias perguntas aí para vocês pensarem, refletirem. Pra e bugar, agir. né? Pra bugar a mente mesmo, né? A Karen tá aqui, quase 30 quilos. Eu tenho uma mentorada que em 5 meses já foram 30 quilos, ela não se olhava no espelho. Ela não erguia a cabeça. É disso que a gente está falando. Então, eu não estou falando de estética, não. Eu estou falando de bem-estar. De bem com você mesmo. Não é ter o melhor corpo, mas é se sentir bem com se sente você bem. está. De verdade, quando você tira a roupa e ficar peladão lá na frente do espelho, você está contente com o que você vê? Vamos mudar isso, gente. São perguntas simples, mas que traz consciência, porque às vezes você está deixando... Você tem relacionamento com seus filhos? Você senta, você conversa, você sabe quais são os planos dos seus filhos? Ou você está deixando ficar na tela? Você entra em casa, você nem sabe, nem vê a cara do teu filho, porque ele vive no celular, ele vive ou no vive na videogame. escola, ou vive em alguma escolinha, futebol, e só vê a hora que acorda, a hora que vai dormir. Faz aquele monte de atividades e não tem um tempo de qualidade, Quem né? está educando seus filhos? Você, a professora, a babá, a empregada, a internet? Então, se você não está dando atenção devida para os seus filhos, amanhã depois não adianta você chorar. O que eu fiz da minha vida? Dei tudo para essa criança. Será que você deu mesmo? Deu. E o tudo que você imagina, não é isso tudo que você pensa, não. Não é o material, não, não, é né? a melhor casa, melhor tudo. Não É são os melhores amor, brinquedos, não é tempo. Diálogo, é dedicação, é falar eu te amo. Deus abençoe você, sua vida. Meus 2 filhos moram fora. Fabiana em São Paulo e Giovanni na Austrália. Mas todos os dias eu até falo para Karen, quando é meia-noite aqui, é meio-dia lá. Então, por volta de 11 horas, ele liga para mim e se eu posso estar morrendo de sono, mas eu falo com ele, eu ouço as E novidades. ele liga mesmo, Ele liga, né? eu posso Todos estar os num evento, dias. em qualquer lugar, ele me liga e me vê. E aí eu falo, Deus abençoe você, bom trabalho.
E a gente troca aquela energia boa, aquele amor que a gente dá. Então, isso preenche a saudade. E a troca da saudade pelo orgulho, né? De ter uma pessoa crescendo lá fora. Exato. E a Fabiana também, todos os dias. Mãezinha, eu te amo. Bom dia, bom trabalho, boa reportagem, boa entrevista. E a gente tem que abençoar nossos filhos. Exato. Eles se sentem ali, bem próximos, mesmo distante. Palavras que abençoam, né? Exato. Então, é exatamente isso é tudo tão isso. bom, deixa a gente com o coração leve, né? Sim. Coração, missão cumprida, né? É um missão legado. cumprida. Então, identidade implacável é isso, é realmente descobrir que área da sua vida está com deficiência, o que você pode mudar para viver uma vida de paz, de abundância, de prosperidade nessa terra. Foi para isso que Deus te fez. E agora, viu? É reconectar a tua verdadeira identidade com o teu Pai. Aquele que te ama, que está de braços abertos. Verdadeiramente. E é sábado agora, na cidade de Limeira. E olha, sábado, hoje... Sábado que vem. Dia 28. Dia 28 de setembro. 28 de setembro, em Limeira. Eu só tenho mais 10 vagas. Graças a Deus já está aí nos finalmente. Eu costumo dizer que a oportunidade é como o pôr do sol. É uma super imersão, identidade implacável. É um pôr do sol, gente. Você pegar o Eu celular... fiquei impactada de ver as imagens. Eu já tô assim, ansiosa para viver isso, sabia, Lu? Nossa, porque é tremendo, olha, de arrepiar. Gente, olha, tem uma mensagem aqui. Bom dia, está fazendo 27 anos que casei. Fácil não é, mas quando temos os mesmos ideais e propósitos, vale a pena. Perfeito. Somente Deus. Mas nossa união e família é uma bênção. Exato. Olha que É lindo. sobre isso, Jamile. Parabéns, parabéns. Parabéns pelos 27 anos de casado. Exemplo. Porque a vida tem umas quedas, assim, tem uns altos e baixos que eu falo aqui no relacionamento, como todo mundo, Exato, tanto com todas pai, as mãe, áreas. mas e com o marido é uma convivência diária. Mas você precisa ressignificar isso. Sabe, o que você realmente sente, se vale a pena, se tem tudo isso que acontece, que você falou, que não é legal para você mudar. Agora, se você pode mudar você, porque a mudança vem de você primeiro, Sim, de dentro para fora. para mudar o outro, você consegue amenizar o que pesa, né, Lu? Exato. A gente tem que entender isso. Mas uma pessoa que ela não sabe quem ela é, qual é a verdadeira identidade, Isso que eu... é muito difícil sair do fundo do poço. Para descobrir a identidade. É tudo sobre isso, né? Saber Pra quem você é. ter Exato. uma definição do que ela está vivendo. Exato. Se é bom, se não é, e o que ela pode fazer. Exato. Jesus, quando ele estava 40 dias no deserto, quando o inimigo aparece para ele, a primeira coisa que ele fala: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Então o inimigo sempre vai a mexer na nossa identidade, porque quando ele rouba a identidade, você fica perdido. Você fica um cego no meio do tiroteio, você não sabe para onde você vai. Agora, quando você sabe quem você é de verdade, nada nem ninguém é capaz de parar. A traição não para, o abandono não para, a falência não para, o levante não para, o gigante não fala. Eu amo Davi. Vocês já imaginaram essa cena? Davi, piquititico, chegando lá no meio daquele exército, né? Todo mundo tremendo, homens valentes, fortes, preparados lá, cheio de armadura, de arma. Aquele gigante. Mas que eram preparados para a guerra, gigante, né? O gigante metendo terror em todo mundo tremendo de medo, e chega Davi lá, com a maior ousadia. Por quê? Pastor, mirradinho. Por quê? Saber quem era. É. E aí Saul fala pra ele: menino, você não tem a mínima chance, volta pra tua casa. O que você está fazendo aí? Ele falou assim: Saul, deixa eu falar um negócio pra você, tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Foi um leão. E sabe por que eu tô aqui? Porque o leão morreu. Tá vendo essa outra cicatriz aqui, ó? Foi de um urso. E o urso não tá aqui pra contar a história, eu tô. Então esse gigante aí pra mim não é nada. Nossa. Quem é esse gigante afrontando Quem meu é Deus? isso? Quem é esse gigante? Quem é? Eu vou em nome do meu Deus, aquele que me chamou, aquele que me preparou, aquele que confia em mim. Eu tenho paternidade. E o meu Deus nunca perdeu uma guerra. Então, quando a gente entende quem é, Eu não sei vocês aí, mas eu tô arrepiada aqui, ó. Esse entendimento é sensacional de quem você verdadeiramente é. quando a gente entende quem a gente é, nada nem ninguém vai nos paralisar. Quem é o gigante? Quem é o gigante? Diante. Cai por terra. Imagina. E todo deserto, todo vale, todo fundo do poço, todo problema é uma oportunidade de subir de grau. É uma oportunidade de subir a escada.
é uma oportunidade de ir para o próximo nível. Então, eu amo o problema. Porque você tem a capacidade de resolver. Não, é porque ela sabe a identidade dela. Sim. E ela consegue entender o que está aparecendo ali naquele momento. Exatamente. E esse entendimento é tudo, porque você pode ter uma vida plena, maravilhosa, incrível, a partir do momento que você sabe a sua identidade. E é isso que eu quero descobrir. Exato. A gente já sabe, mas se você puder ver e alguém te mostrar, porque às vezes a gente está ali na sua frente e você não consegue identificar, né, Lu? Exatamente. Então, a gente sentir isso aí é Nós fantástico. tivemos uma conversa, né, Márcia? Tivemos. E esse Que programa nem estava no ar. Não, né? não tínhamos ainda voltado e eu falava para ela dos planos, né, Lu? Exatamente. Isso. E aí, uma mexidinha, uma cutucadinha na Márcia. E o que está faltando? Nada. Ela falou assim, por que você não dá o primeiro passo? Porque você não tenta. Exatamente. Estamos Vai! aqui hoje. Estamos aqui hoje e nós começamos um projeto, voltamos, né? Que a gente já tinha esse programa antes, mas agora com uma nova identidade, com uma nova percepção. Novo propósito. No propósito, no momento certo, porque eu acredito nisso também. Exatamente. Então, Existe quanto um tempo a gente momento. tem ainda? Nós já estouramos o nosso Mas 5 tempo, minutinhos. porque a gente nem percebe, né? Mas O eu assunto precisava é falar uma tão, coisa, o assunto só é pra tão concluir. gostoso e tão lindo que a gente nem vê a hora passar, Eu né? estava vendo os stories, o Instagram da Lu, e eu falei uma coisa, eu preciso falar para vocês. Quando mexe naquela feridinha que te dói, que você agride, fala, meu Deus, você falou isso me magoa muito, não fala isso que acaba comigo. Isso aconteceu num programa com um candidato e teve cadeirada, né, Lu? Sim. E aí você falou assim, o quanto você está comprometido com a sua identidade e o seu controle. Exatamente. Seu controle emocional está nas suas mãos. Exato, Se não você tá na mão ouve do alguém outro. que está te ofendendo, porque falar de filho para a gente assim, não fale fale de mim, mas não fale dos meus filhos. Isso dói. Mas se você tiver feridinha curadinha lá, você vai ter o seu autocontrole. E é o que o candidato não teve, né? E você vai entender que o que a pessoa está falando fala muito mais sobre ela do que sobre você. Isso! As pra emoções são concluir. minhas, o coração é meu, eu dou acesso se eu quiser. E não Então, permita que doa isso. Se você estiver trabalhando com isso, dê risada, mude de assunto, mas não deixe que isso te afete ao tanto de você se explodir, né? Colocar tudo a perder. E explodir a sua emoção ali, chorar, espernear, jogar cadeira. Exato. Não é? É um autocontrole. Exato. E isso é muito importante, isso eu preciso. O autocontrole do choro, porque eu sou uma Todos pessoa nós, fácil né? de chorar, emotiva. Então, se eu tiver esse autocontrole comigo, eu vou saber o momento certo. Não é momento de chorar, é para falar sério. Então, vamos falar sério, não chora. Pessoas são contratadas. Igual o choro. Não, mentira. Pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas por falta de inteligência emocional. Casamentos acabam por falta de inteligência emocional. Falência chega por falta de E inteligência tudo isso a emocional. gente pode Tratar ter da esse imersão, conhecimento. Identidade implacável. Você isso. pode conhecer, porque Na isso imersão, não é novo, na gente, sempre mentoria, existiu. né, Lu? A gente Isso não consegue é tratar. uma palavra nova, uma frase nova. Não, e assim, qual que é o diferencial, Lu? Qual que é o seu diferencial? Existem muitos treinamentos, master coaches, pessoas que eu admiro, que são meus mentores, que eu me espelho demais. Mas, Lu, qual que é o seu diferencial? Tudo que eu faço, eu sou totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Eu não faço nada sem perguntar para o Senhor. Por quê? Aonde Deus chega, ferramenta nenhuma chega, método nenhum chega, nada, homem nenhum é capaz de chegar onde somente o Espírito Santo chega. Então, sempre o que eu faço com paixão e eu faço direcionada pelo Senhor. Se ele falar não vai, eu não vou. Isso faz toda a diferença, né? Eu até comentei com você, quando eu fui escolher fazer a mentoria, eu falava, mais uma. Né? Coaching. Ô, Lu, uma E quando eu pergunta. conheci a Lu, o que fez o diferencial dela foi isso. É porque ela é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. É porque ela fala ali mais da palavra, mais de Deus, do que do coaching em si. O coach, né? na verdade, Então, o que é o coach? Ele é um treinador de alta performance. E o coach, ele só faz perguntas e cobra ação.
O coach, na verdade, é isso. É trazer consciência e, peraí, ok, você já entendeu. Agora, o que você vai fazer para desenvolver isso? Então, o coach é isso. Então, eu uso as ferramentas do coach para mexer na ferida da pessoa, mas aí o Espírito Santo vem com bálsamo, cura e direcionamento. Porque não adianta mexer na ferida e não curar ela, né? É o que muito se acontece. Você sabe uma coisa que eu acho muito assim, impactante, né? Você fala muito, e eu gosto de ouvir isso. Eu pergunto para Deus e Deus me responde. E aí outro dia eu já falei, eu queria ouvir a voz de Deus, mas Ele não fala diretamente, Ele dá sinais. Então, quando você pergunta para Deus, o que eu devo fazer? Você ouve a voz dele em sinais, é assim? Deus, como que ele te responde? Deus fala de várias maneiras, né? Deus, ele tem maneiras específicas de falar com seus filhos. Cada um tem uma linguagem. Deus já falou comigo audível, Deus já falou comigo na minha mente, Deus já falou através de pessoas, Deus já falou com imagens estampadas na minha parede, eu tenho até foto. Então, assim... Através de sonhos. Através de sonhos, visões. Quando eu fecho os olhos, eu vejo... Sabe, quando eu falo, fecha os olhos, imagine. Sim. Eu vejo a imagem dele. Sim, exatamente. Isso é Espírito Santo. Então, assim... E é tremendo. E Deus sempre vai usar a linguagem que cada um entende, né? Mas isso parte do quê? Da nossa busca. Quanto mais a gente buscar, quanto mais intimidade, mais o Senhor vai se revelar. Por quê? O que eu falei agora há pouco, Deus ele vai revelar segredos aos íntimos, aqueles que querem. Diferente do inimigo, o inimigo ele é invasivo, ele não pede permissão, ele acaba com a sua vida, ele mexe em todas as áreas. Jesus não, Jesus fala, eu estou à porta batendo, eu bato. Se você abrir, me convidar, eu vou entrar. É um relacionamento, né, Lu? Assim ele como não é invasivo, ele não é... Se a gente conviver muito tempo junto, eu vou saber da sua intimidade, eu vou saber que você está chegando pelo seu perfume. Exato. E Conhece com Deus é a mesma coisa. Mas conhece os gostos. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E com Deus é a mesma coisa. Com a intimidade traz Deixa eu só o complementar relacionamento. pegando esse Porque a gente ficaria aqui o dia todo, viu, gente? Pegando esse gancho seu, você falou assim, Deus sabe todas as coisas. Fato, Deus sabe todas as coisas. Mas Ele não vai fazer nada se a gente não pedir. Tem pessoas que falam assim, no tempo de Deus, na vontade de Deus, Deus sabe todas as coisas. Não é assim que funciona. Todas as curas que Deus realizou, que Jesus realizou, Ele falava assim, o que queres que eu te faça? Aí Ele ministrava a cura. Isso. Aí Ele ministrava a cura. E aí depois Ele falava assim, vai que a tua fé te curou. Então, isso parte de um princípio meu. Eu preciso pedir e eu preciso acreditar. A incredulidade, ela é o maior responsável pelo não cumprimento das promessas. O povo do Egito tinha promessa, 40 dias, não acreditaram, incredulidade, 40 anos e não entraram. Então, nós precisamos pedir sim. Lu, vou pedir todo dia, pede, até acontecer. E principalmente nesses momentos, nesses dias de hoje, que está todo mundo descrente de todo mundo, não acreditando nas pessoas que vão entrar para nos proteger, para fazer por nós, pela cidade, né? Pela vida das pessoas, que todo mundo tem uma esperança. Mas, assim, cada vez mais nós temos que fazer por nós mesmos e ter acreditar na gente, né? E nesse universo, naquele que é o Criador. Independente de religião, independente de crença, de Deus, político, de Deus tudo. Ele é um só. E a nossa confiança está nele. Exatamente. Sobre isso. Então, que tá aqui papo o meu gostoso. convite, Isso que eu ia falar. 10 Olha, vagas, corre lá se você não está me seguindo ainda... Eu acho que já está acabando, hein? Não tem mais 10, tem 5. Se você já ainda não me segue no Instagram, é Lu Burger, tá? Já começa a me seguir, lá tem o link de inscrição, corra, já garanta a tua vaga. Por quê? A oportunidade passa e você não pode ficar fora dessa. Existe uma vida de paz, de abundância, de prosperidade te aguardando, esperando seu posicionamento. E clicar nesse botão e fazer a sua inscrição. Então, nesse dia 28 de setembro, uma imersão da Lu Bigger, que é Identidade Implacável, que só o nome já te leva para dentro, né? E com isso nós vamos ficando por aqui. Infelizmente estamos terminando. Passaremos o dia todo, né? Foi uma honra tê-la conosco hoje. Minha, espero por mais, quando tiver novas imersões, novos cursos. Conta pra gente, conta-nos, né? Com certeza. Vem aqui que a gente passa para todo mundo que o que é bom a gente quer
para vocês também. É isso. Ó, lembra de uma coisa. Olha bem no fundo dos meus olhos. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então, não aceite nada diferente disso. Existe uma vida de paz, de abundância e de prosperidade te aguardando. Eu Uau. recebo Com isso, ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos vocês. Beijo no coração. Beijo. Um beijo, gente. Deus Até a abençoe. próxima. Até Nosso o próximo. encontro com novidades, com o nosso novo projeto aqui em andamento. Estamos em Até construção, olha lá, ó. mais. Logo vem novidades. Exatamente. Bom final de semana para vocês. Fiquem com a gente. Semana que vem estamos aí com mais assuntos interessantes. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Certa feita, lá pelos anos 60 do século passado, o general de Gaulle, que foi um herói da Segunda Guerra Mundial e depois se tornou presidente da França, disse uma frase, cunhou uma frase que ficou famosa: o Brasil não é um país sério. Todo mundo usa essa frase em várias razões, mas a razão que ele usou na época é que o Brasil tinha delimitado em 200 milhas da costa brasileira a proibição que barcos estrangeiros viessem pescar por aqui. Mas se você analisar bem, este país não é mesmo sério. Acho que muita gente viu o vídeo de um senhor indignado, que ele estava com a família assistindo futebol na casa dele, se não me engano um jogo Corinthians e Botafogo, e aquelas propagandas móveis que hoje são colocadas ao lado dos gramados, estavam lá, passando toda hora. A marca de uma cachaça, a marca de um desses bets, de um desses sites de apostas que estão viciando todo mundo, o meio mundo, quebrando famílias, que aumentou até o número de separações por conta disso, e também o endereço eletrônico de um site de prostituição, que eufemisticamente são chamados de sites de acompanhantes. Ou seja, a família inteira na sala e vendo isso. Cachaça, site de apostas, que é o chamado o novo crack, os bets de tanto que viciam, e o endereço eletrônico de um site de prostituição. A conclusão que a gente chega é que o Brasil não é mesmo sério, não.